Gente, é o seguinte, hoje eu vou estar recebendo a nossa querida Kalina, ela tá tão linda, né? Hoje eu tive o prazer de chegar junto com ela hoje aqui no nosso Bom Dia. E a nossa querida Kalina Galvão, que sempre vem belíssima pro nosso programa e com essa energia tão boa dela, nessa semana de Natal, ela vai estar aqui trazendo algumas informações, especialmente para você, como ela, sendo psicóloga, pode nos ajudar com essa história dessa síndrome do final de ano. E que muitas vezes a gente achava que era só para nós adultos. Mas hoje não mexe só com nós adultos, mexe com os adolescentes, mexe com as nossas crianças. E é claro que a gente tem que se preocupar. Mas de que forma? Com informações que possam nos ajudar e a gente ajudar as nossas crianças, os nossos jovens. Menos estresse, mas tem muito mais informação por trás de tudo isso. Então nós vamos entender como é que o final de ano muitas vezes impacta, né, de uma certa forma na vida das nossas crianças e também nos nossos jovens com essa síndrome. Nós vamos saber agora. Eita, que deve ter muita gente aí na expectativa, dizendo para as minhas amigas, olha, hoje o assunto é interessante. Nós vamos estar falando dessa síndrome que muitas vezes faz com que os nossos jovens fiquem tão preocupados e que muitas vezes nós que somos adultos não sabemos lidar. Exatamente. Porque era algo que só vinha pra gente e hoje vem para os nossos filhos, vem para os nossos adolescentes, nossas crianças e acaba que todo mundo na família, se não se cuidar, Perfeito. entra nessa síndrome. Será que é isso? Perfeito. Bom dia, meu bom amor. Dia. Feliz Mais uma Natal, vez. minha linda. Feliz Natal. Sempre bom estar aqui com você. Que bom. Você começou excelente, né? Às vezes nem os próprios adultos se reconhecem nesse momento, né? A gente se percebe no ano que passou, trabalhando. Muitas pessoas dizem assim, eu não vivi, eu só sobrevivi. Opa, o que está acontecendo? Já começa ruim. Já começa ruim, né? E aí, se você não tem um tempo de saúde mental, se você não se cuidou durante o ano e no início desse ano você se colocou metas para transformar, para fazer, para mudar e não aconteceu nada disso. Como fica essa culpabilização, essa autocobrança? Então, a gente começa a partir daí. A síndrome de final de ano, ela não é um transtorno, ela não é uma doença. Ela é nada mais que um esgotamento que vem de comportamentos, que vem de ideias, né? E a gente observa muito isso na clínica porque é justamente essa ideia do que prometi e não cumpri. Só que o que isso acontece? Por que isso acontece? Porque a gente geralmente coloca metas inalcançáveis e muito aquém das nossas possibilidades. Verdade. Né? E aí vem a culpabilização, vem estresse, vem esse sentimento de depressão, que não é uma depressão, mas são comportamentos mais intrusivos, introspectivos, né? Que não gosto, não gosto do final de ano. Me sinto tão ruim, né? Começa a ficar um pouco mais estressado, com uma certa dor de cabeça, evita eventos familiares. Então, nós temos várias questões que são nossas, que nós construímos e muitas vezes atribuímos ao evento de final de ano, mas por conta de uma falta de conhecimento daquilo que a gente podia fazer ou daquilo que a gente não consegue fazer para poder cumprir. Nossa, como é importante. E aí importante. vem a sobrecarga, Verdade. exato. Quando você fala assim, se torna muito mais difícil porque a gente está falando de família. Isso. A gente vai falar dos nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, mas a gente sabe que a base de tudo, de um jovem, adolescente, de uma criança, é o pai e a mãe, Isso. ou a mãe somente, ou somente o pai, ou aquele familiar que naquele momento está com aquele adolescente, aquele jovem. Porque hoje a gente lida na sociedade dessa forma. Você tem hoje a avó que pode estar criando os netos, Isso. principalmente depois da pandemia. O pai que pode estar criando sozinho os filhos, ou a mãe que pode estar criando sozinha os filhos, ou a família que está junta nessa criação. Isso. Cada um passando por uma situação diferenciada. Seja um pai, uma mãe com seus problemas de trabalho, com seus problemas familiares, ou as crianças com seus problemas de escola, de não ter com o que brincar, de famílias que muitas vezes não estão unidas. Aí você fala dessas culpas. Como é que fica, por exemplo, esse final de ano para aquela criança que passou o ano inteiro de forma escolar, né, dentro de uma sala de aula? Às vezes ela não tem o que fazer em casa, mas ela tinha o que fazer na escola. Ou às vezes ela amou estar nas férias, mas mesmo assim ela ainda fica com aquela sensação do que virá em 2026. Exato. Que situação, né? Muita. É muita informação. Aí eu te pergunto, como isso afeta os nossos jovens em época escolar? Porque
Antes as nossas férias, elas duravam muito tempo. Isso. Hoje parece que amanhã já vai começar as aulas. Final de ano já tá assim, passou Natal, passando Ano Novo, parece que já acabou o final do ano. E tem muita gente com ansiedade, principalmente as nossas crianças. Muita. E você toca num ponto porque a criança ela não tem essa ideia de metas, de vou fazer isso, vou mudar, vou me tornar. A criança ela não tem algumas, né? Não tem essa noção dessa grandeza do que é se colocar algo para cumprir, como isso emocionalmente afeta. Então, parte de onde? Da própria família. Né? Como proteger essas crianças e esses adolescentes. Exato. Como a gente ajudar e fazer com que eles não entrem nessa síndrome do final de ano. Porque é mais nossa essa responsabilidade. Muito. Claro que a gente não vai se esgotar para viver o impossível. E não deixar que eles também tenham uma certa responsabilidade. Porque essa preocupação. Exato. Tem muito adulto levando responsabilidade para as crianças e elas estão adoecidas. Exato. E aí no final do ano, imagina aquela criança que você, desde o início do ano, disse, olha as notas, tem que passar direto, não pode ficar de recuperação. Você só vai ter isso se você cumprir isso aqui dentro da escola. Será se passa na nossa cabeça quando a gente fala isso para uma criança? Poxa, e as dificuldades da própria criança de aprendizagem? E a própria dificuldade da criança em relações que ela pode ter dentro da escola, né? De relações conflituosas, de professores que talvez ela não tenha essa afinidade e aí acaba gerando uma repercussão nas notas. Como é que a gente está vendo isso? Será que a gente realmente está vendo? E aí a criança chega no final do ano, vai para a recuperação, vem uma autocobrança, um medo da punição, não consegui, não vou fazer, e aí vai acontecer o que comigo? Já não vou ganhar isso, já não vou ter isso, como é que vai acontecer? Já fica com medo do que vem e do que vem depois. Exato. Porque assim, ela já sai da escola chateada. Muitas vezes ou repetiu ou ficou de recuperação, já está ansioso só por causa disso. Para quem passou, maravilhoso. Mas já vem a preocupação muitas vezes do que virá em 2026. Exato. Aí é um momento nesses tempos, né? Vamos dizer que a gente ainda tenha um mês e pouco ainda de férias para essas crianças, né? Como é que a gente pode ajudar essas crianças, de uma certa forma, e esses adolescentes, sem tanta cobrança e, ao mesmo tempo, deixando que estas férias sejam, na verdade, esse final de ano, leve? Perfeito. Primeiro, diálogo. Não existe autoconhecimento, não existe relação familiar, não existe você criar alguém sem você dialogar com essa pessoa. E não vou dizer nem criar, conviver. Não existe convívio com falta de comunicação. Sim. Então, a comunicação sempre vai ser a primeira orientação que a gente fala, por exemplo, dentro do consultório. Você explica isso para o seu filho. Quando você mesmo está cansado, quando você está depressivo, quando você não está conseguindo fazer suas coisas e você se sente nesse local, seu filho, sua filha lhe vê, você conversa com eles para mostrar o que está acontecendo com você. Quando eles erram, você consegue conversar e dialogar para mostrar uma outra forma de aprendizado. Então, o diálogo nesse primeiro momento é essencial. Conversar sobre o que pode vir, as frustrações, o que ele talvez não alcance, que ele queira alcançar, mas não alcance, mas tudo bem, que a gente pode trabalhar isso em outro momento, né? Ouvir também essas crianças e esses jovens, porque rede social está aí. Final de ano nós temos, por exemplo, famílias que viajam para exterior, famílias que se reúnem, famílias que trocam presentes, mas são famílias que estão em contextos completamente diferentes do meu. Nossa, você falou sobre algo tão interessante, porque nós estamos falando dos que vão poder fazer. Exato. E dos que não vão poder fazer. Exato. Os que não vão poder viajar, os que não vão poder fazer essas trocas de presente, aqueles que não estarão com familiares, aqueles que estarão somente com o pai ou com a mãe, ou muitas vezes sem eles. E aquelas festas que não vão acontecer porque Sim. a família está passando por um processo de luto. Sim. E aí, como falar para essa criança, para esse jovem, que ele não vai ter aquilo que ele está vendo na rede social do colega, Sim. né? Na família do colega que fala, que vai receber e tudo mais. Como é que esses pais ou essas pessoas que estão com essas crianças e adolescentes, como chegar? Como, na verdade, você perceber e lidar com não sei se a palavra certa é problema, mas com essa situação. Sim.
essa vivência ali, que muitas vezes a pessoa também está passando por uma situação tão parecida. Exato. E não sabe como lidar. Como é que eu vou lidar com a situação? Como é que eu vou perceber que o meu adolescente, minha criança está passando por essa situação, se eu estou vivenciando isso? E muitas vezes eu estou ali bloqueada. Exatamente. Nossa, é perfeito. difícil. É muito difícil. Porque primeiro tudo parte de um conhecimento nosso. Para que a gente tenha a capacidade de Muito lidar com aquilo. amadurecimento aí também, né? Muito, com aquilo que a gente está passando para poder auxiliar o outro. Mas se eu não consigo ainda e eu quero ajudar a minha criança, meu adolescente, eu preciso primeiro me aproximar desse adolescente, dessa criança. Muitas vezes eles são, eu não vou dizer rejeitados, né? Mas nas reuniões de finais de ano a gente tem aquele momento, e as namoradinhas, você fica só no celular e não sei o quê. Ao invés de a gente perguntar isso, né? Pergunta, o que você viu esse ano de filme que você gostou? Quais são os aplicativos e os jogos que você gosta de jogar no celular? Porque Deixa eu tô vendo você ele querer muito falar, aí, ou ela exato. querer falar o que tem vontade. E você se mostrar interessado pelo que ele está fazendo, porque isso chama muita atenção, né? Isso faz com que a criança e o jovem se sintam reconhecidos. Então, ao invés de fazer perguntas que deixam ele constrangido, por que não você se interessar pela vida dele? Já é um primeiro passo. Quando a gente fala da síndrome, vamos perguntar, na verdade, diante dessa síndrome, como realmente a gente pode, de uma certa forma, entrar no assunto sem deixar declarado que aquilo ali está acontecendo naquele momento e que é uma síndrome. Como a gente pode, por exemplo, você já deu alguns toques, mas também dizer a verdade do que está acontecendo pode ajudar nessa síndrome? Pode, dependendo da forma como você fala. E a idade também, né? A idade também, exatamente. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhas, uma de 5 e uma de 10, né? E aí, como é que eu vou falar para essas duas, por exemplo, que a bisavó não vai mais participar, porque a bisavó morreu, né? Não vai ser mais aquela reunião familiar, alguns não vão mais se encontrar, enfim. Então, eu sempre parto de uma perspectiva, e eu preciso partir de uma perspectiva daquilo que elas entendem. Então, por exemplo, se eu conheço o meu filho, se eu estou interessado, eu sei, por exemplo, que ele gosta de assistir. Então, olha, você lembra que no episódio existem amigos e eles brigaram, ou um foi morar fora e nunca mais se viram? Né? Assim acontece muitas vezes dentro da família. Olha só, eventos vão acontecer, algumas pessoas, alguns adultos, eles brigam, mas depois a gente vai tentar conversar, assim como você não gosta de certo coleguinha, você tem uma dificuldade e tudo. Então, isso mostra que, por exemplo, você também vivencia, o adulto também vivencia algo que ele vivencia. Então, a gente parte da realidade dele, né? Conhecendo a minha criança, conhecendo o meu jovem. Você já vai preparando, na verdade, essa criança, ou dependendo da idade, ou esse adolescente, para ele entender que essas coisas também vão acontecer na vida dele. Exatamente. Porque todo mundo passa por alguma coisa. Exato. Né? É o amadurecimento, é a maturidade que vai chegar. Exato. E tudo acontece, né? Tudo. E mostrar e falar também que você se chateia e você gostaria de proporcionar algo para elas, mas que você não, naquele momento, não está podendo. Né? Diz, olha, a nossa família está passando por isso, a mamãe ou o papai ou a vovó, enfim, né? Eu não vou conseguir fazer, nós não estamos conseguindo, mas isso não significa que nós não possamos trabalhar, que nós não possamos mudar, que nós não possamos vivenciar o final de ano de uma maneira diferente. Observar o que essa criança ou esse adolescente fala naquele momento do final de ano e que ele sente que está angustiando ele. Por exemplo, não poder brincar, não poder ver amigos, tá muito sem graça, eu estou aqui, eu preferi estar estudando. Exato. É chegar no diálogo e dizer o que você gostaria de fazer. Isso. Nem sempre ele vai falar. Como é que isso vai ser representado? Por uma birra, né? Um comportamento evasivo de se isolar, ele não vai falar nitidamente, abertamente, né? Vai ser sempre uma irritação, uma ansiedade, né? É um comer compulsivo ou deixar de comer, alterações de sono, né?
a gente chama de birra, mas muitas vezes a gente está colocando ali como uma ansiedade que ele está tentando dar um sentido, né, para o que ele está sentindo. Então, esses comportamentos, eles já são indicativos, né, dessa percepção de sentimento da própria criança ou do jovem. A dificuldade maior que eles têm é justamente verbalizar. E quando eu olho e eu percebo, aí sim eu consigo ajudá-lo a verbalizar. Neste final de ano, tem como você preparar e tentar, de uma certa forma, colocar essa síndrome do final de ano para ser mais leve e entrar 2026 totalmente diferente e harmonizando ainda mais essa chegada de 2026? Porque parece que está todo mundo criando uma expectativa quando, na verdade, não estão vivendo o agora. Exato. Ninguém está vivendo o agora. Perfeito. É uma coisa assim impressionante e que a gente tem que tocar nesse assunto. Talvez essa síndrome, ela está tão persistente na vida das pessoas porque elas estão muito preocupadas com o que elas vão viver amanhã e não percebem que o agora é que está aí em destaque, né? Exato. Porque é olhar para a sua realidade, é olhar para o que você está vivendo, né? Não tem como eu me planejar, eu criar expectativas no meu futuro se eu não ver o que eu tenho agora, né? Então, trabalhar com metas reais. Quais são as orientações? Se perceba, veja as suas condições, veja a sua realidade, o que você pode. Não se compare aos seus colegas de trabalho, a sua amiga, a família dela, porque a rede de apoio dela é uma, as condições financeiras dela podem ser uma, né? Você não está nessa mesma realidade. Então, primeiro se observe para você ver as suas metas reais. Ser realista Ser mesmo, realista. né? O que eu posso, o que eu não posso, não posso. E vai passar. E isso não quer dizer que eu não possa ter ambições, Sim. que eu não possa querer crescer, mas a gente precisa entender que é um caminho paulatino, né? Que nem a simbologia do final de ano. Muitas pessoas assim, dia 31, a partir da meia-noite para o dia 1º, eu vou ser uma nova Kalina, né? Eu vou ser uma outra pessoa, eu vou pensar diferente, Não existe. Porque a própria transformação, ela acontece muito devagar, né? Então, a simbologia, por exemplo, não sei que dia vai cair o Réveillon, talvez na terça ou na quarta. E aí, quinta, sexta e sábado, a vida continua. É mais uma simbologia de uma virada de ano, né? E o que você está fazendo no seu dia a dia para que você se transforme? Para que o próximo final de ano você não esteja com essa síndrome, mas que ela, na verdade, você participe dela com outro contexto. Exato. Esse trabalhar do agora vai, com certeza, te trazer uma ambição, uma perspectiva do que virá. Isso. Talvez essa síndrome hoje esteja acontecendo porque você se preocupou muito com o amanhã. Muito, exato, né? Exato. E não com o hoje. Não com o que você tinha para fazer, vivendo, o que você poderia fazer. Muito bom. Eu queria que você ficasse à vontade para passar alguma mensagem, alguma informação ainda em cima desse assunto nosso ou não para esse final de ano, para as mães e para os nossos adolescentes que aí estão. Porque a partir do momento que os pais, né, a família está bem instruída de uma certa forma, a gente passando uma luz, é mais fácil para você levar para as crianças. Mas os adolescentes também precisam desse apoio e até eles mesmos, né? Porque hoje eles estão bem amadurecidos também. Exato, exatamente. Então, assim, o que eu poderia deixar, né, de orientação ou de mensagem? Conversem, não tenha medo. O diálogo é sempre um mecanismo e uma ferramenta super importante. Para pais responsáveis, tentem colocar e fortalecer um diálogo com seus filhos, né, com aquelas pessoas que vocês são responsáveis, com os próprios adolescentes. Tentem entrar no mundo deles, tentem se interessar. Porque muitas vezes a gente perde tanto esses adolescentes, né, não se interessando porque eles vivenciam, por achar que eles estão num mundo totalmente diferente, muitas vezes estão, mas isso não impede que eu conheça o mundo que eles estão vivenciando, né? E para você aí que está pensando no ano novo, né, em novas metas, primeiro se conheça, se observe, veja como foi o seu ano, o seu 2025, para você começar devagar. Não crie expectativas muito grandes, mas também crie expectativas boas, né? A gente não pode sempre nos extremos. Eu estava ali observando e você realmente estava dizendo, nós temos um hábito muito adoecedor que ou é 10 ou é 100.
Ou é muito pouco, ou é no exagero. Né? Sempre o meio e termo, ele vai ser algo muito difícil, como, por exemplo, criar uma rotina. Mas ele não é impossível, é o necessário, mas não é impossível. Verdade, Kalina. Só dando um exemplo para essa finalização, onde eu vou querer que você deixe seu Instagram. Primeiro, quero desejar também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para você, para sua família. Já sei que 2026, com essa mentalidade aí, hein, Sérgio? Vai ser um 2026 maravilhoso para nossa psicóloga. Para todos. Para todos, com fé em Deus. Eu encontrei com um aplicativo, um senhor no aplicativo, ele disse algo tão interessante. Ele estava com um chapéuzinho de Papai Noel e eu já entrei, já sorri. Ele era isso que eu queria. Eu achei muito engraçado. E eu falei, o senhor tá tão engraçado com esse chapéuzinho do Papai Noel. Ele, pois é, o meu Natal já aconteceu. Eu falei, verdade. E aí ele começou a falar. E eu achei muito interessante, porque naquele momento ele começou a me dar algumas informações. Eu gosto muito de pegar esses aplicativos, porque eu acabo tendo um feedback ali, uma comunicação, network muito legal com eles. Um bate-papo bom. E aí ele disse, olha, Vanusa, na verdade, meu Natal vai ser trabalhando e meu Ano Novo também vai ser trabalhando. Nossa, o senhor tá nessa alegria toda? Aí ele vem com o que realmente ele queria mostrar para mim. É porque as minhas férias já aconteceram. Eu peguei minha esposa, meu filho, fomos passar um final de semana maravilhoso no litoral, nos divertimos, viajamos, fomos para vários lugares, comemos o que nós queríamos, porque eu tinha feito uma reserva de um dinheirinho, paguei todas as contas para não entrar o ano de 2026 preocupado com dor de cabeça, mas expliquei para minha esposa e para minha esposa e para o meu filho que o nosso Natal e o nosso Ano Novo seria assim. A gente se divertiria naquele momento, porque papai iria ganhar dinheiro no Natal e no Ano Novo, para a gente começar no verde 2026. E ele começou a falar isso e isso me encantou tanto, porque... E não foi hoje, isso foi na semana passada, mas eu me lembrei diante do que nós estamos conversando, falando sobre essa síndrome. O que ele quis dizer para mim? Que ele se planejou, que ele se organizou e que ele percebeu que o final do ano ia ter muita gente, que tudo ia ficar muito caro, que ele não ia ter condições de viajar, porque era a época que ele ia mais ganhar o dinheiro, por ser um aplicativo levando o povo para lá e para cá. Então, muito sábio. E a família amou, porque eles se divertiram de forma antecipada. Perfeito. Eu achei isso tão lindo, tu acredita, doutora? Isso foi planejado, isso foi vendo a realidade. E ele estava feliz, estava alegre. E ele conversou com a família, né? Para justamente mostrar que a gente não vai perder Natal e Ano Novo, a gente vai fazer diferente. Verdade. Vai acontecer, mas vai ser diferente. E tipo, vou trabalhar, mas vamos estar juntos. Exato. Ele não colocou a virada do ano, do Natal e do Ano Novo como a única coisa da vida dele, mas que ele queria era estar com a família no momento certo, no que dava certo. E eu acho que é assim que a gente tem que encarar a vida no dia a dia. O que você pode fazer hoje? Como você pode fazer e como você pode trabalhar a cabeça dos seus. Exato. Para fazer e não ficar revoltado, né? Exato, porque você se angustiando, aquela criança, aquele adolescente, muitas vezes se regulam vendo você lidar com as suas dificuldades, com as suas angústias. Muito bom. Que Deus te abençoe, tá? A todos nós.